Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel Barbosa, sócio e membro do Comitê de Investimentos da TRX. Esse é o webcast referente a julho, ao fechamento de julho de 2024 do TRX F11. E estou aqui hoje com a presença ilustre dos sócios fundadores da TRX, José Alves Neto. Fala, Zinho. Fala, Gabriel, tudo bem? Fala, pessoal, tudo jóia? E com Luiz Augusto, o Lui. Fala, Lui, tudo bem? Fala, Gabriel, legal, obrigado. Bacana a gente estar aqui conversando de novo. Fala, Zinho, tudo bom? Tudo bem. Tudo jóia. Bom, para a gente é um relatório bastante importante, né? A gente fez uma reformulação no relatório, então a gente vai tratar sobre isso aqui também. E também vamos falar do grande fato relevante que a gente divulgou no mês passado, que é a aquisição de 70% de um BTS, né, de um hospital que está sendo construído para o Albert Einstein aqui em São Paulo. Então esse é um dos nossos primeiros destaques. A gente anunciou no mês a distribuição de 93 centavos por cota como dividendo do fundo. Esse dividendo vai ser pago agora no dia 14 de agosto e representa um dividend yield anualizado de 10,43%. A gente sempre destaca aqui a rentabilidade média do fundo, né? Então, desde o início das negociações do fundo, a gente tem um alfa aí superior a 62%, né, de rentabilidade do fundo, com um alfa de aproximadamente 54% frente ao desempenho do IFIX, isso desde janeiro de 2020, quando o fundo foi listado. E no mês passado, o último destaque aqui, a gente teve uma média de volume diário negociado de aproximadamente 9 milhões e meio de reais, o que é uma média bastante significativa e maior do que a média dos últimos 3 meses. Bom, e como o último destaque aqui, a gente tem a base de cotistas do fundo, né, que segue crescendo. A gente teve entrada de mais de 6 mil cotistas novos no último mês e alcançamos uma marca superior a 176 mil investidores no TRX F11. Então, muito obrigado pela confiança de vocês. Essa é uma marca que sempre aumenta muito a nossa responsabilidade e a gente fica de verdade muito agradecido e lisonjeado com a confiança que vocês depositam aqui na gestão da TRX no TRX F11. Bom, entrando aqui então no fato relevante do mês, né, para a gente falar com mais detalhes, no dia 25 de julho a gente divulgou o fato relevante de que o fundo assinou um acordo para adquirir 70% do build-to-suit, né, do Hospital Albert Einstein, que está sendo construído aqui no Parque Global, um mega empreendimento imobiliário na zona sul de São Paulo. É um investimento na ordem de 621 milhões de reais, então um investimento bastante significativo para o fundo, num contrato BTS atípico de 20 anos. Então a gente tem alguns impactos disso no fundo, a gente vai tratar aqui também ao longo do relatório. Esse contrato não tem possibilidade revisional durante todo o prazo de 20 anos. A multa por rescisão antecipada é de 100% do saldo devedor até o final do 15º ano e depois dos últimos 5 anos, 75% do saldo devedor. Então, na nossa visão aqui, um contrato bem forte. Tem como garantia locatícia o seguro, né? Um seguro garantia que deve ser contratado pelo Hospital Albert Einstein a partir do momento que que o contrato BTS passar a valer. A gente estima que que o hospital ele vai ser inaugurado em julho de 2026 e a gente tem o recebimento do fluxo de pagamento do aluguel a partir de janeiro de 2027. Então a gente ainda tem um tempo, né? São 30 meses em que o fundo vai receber uma renda mínima garantida. Essa renda mínima garantida vai ser paga pelo dono do terreno, né? Quem vendeu 70% do projeto para a gente, que é a incorporadora que está desenvolvendo todo o mega empreendimento lá, todo o Parque Global. O hospital a ser construído tem 41.463 metros quadrados de área. A gente entende que está pagando, essa é uma das grandes defesas aqui da nossa tese, que a gente está pagando um bom preço por metro quadrado, praticamente preço de custo, sendo que tem um investimento bastante relevante a ser feito pelo próprio Hospital Albert Einstein para o desenvolvimento desse hospital. E a gente estima que nos primeiros 12 meses o yield on cost, né, que o fundo vai receber aqui de renda mínima garantida vai ser na casa dos 13% ao ano, e depois, quando a gente tiver o cap rate estabilizado, a gente imagina que as nossas projeções são que esse cap rate estabilizado vai ser na casa dos 8% ao ano a partir de janeiro de 2027.
Bom, aí a gente entra aqui nos principais impactos dessa operação para o fundo. Vou pedir para o Zinho aqui, para o Zinho trazer quais são os principais impactos e depois falar um pouquinho também sobre o risco de crédito do Albert Einstein, dar uma noção para quem não conhece o Albert Einstein, o que é o Hospital Albert Einstein, a referência que ele é aqui para a gente que mora em São Paulo, né, e para muitas pessoas do Brasil inteiro, até do exterior, que vem se tratar no Einstein. Então, eu queria que você falasse sobre esses 2 pontos. Maravilha. Bom, vamos lá. Em termos de principais impactos que a aquisição do Einstein traz para o fundo, na nossa visão, a gente está falando da diversificação tanto de inquilinos quanto de segmento, né? A gente está colocando agora um segmento novo, que é o segmento hospitalar de healthcare, para dentro do portfólio do fundo. A gente enxerga, acredita que isso vai agregar bastante valor, porque também é um segmento defensivo, né? A gente gosta de coisas que não fecham na pandemia e esse é um caso bastante latente de que o hospital não fecha em pandemia, então a gente acha que é um movimento defensivo. A gente também tem um aumento da exposição do portfólio do TXF em São Paulo. São Paulo é o maior mercado imobiliário do Brasil, né? Aqui as operações são as mais relevantes, então a gente entende que é interessante e é saudável aumentar a exposição do fundo nesse mercado de São Paulo, e isso está acontecendo com a aquisição do Einstein. A gente também está aumentando o prazo médio de locação dos nossos contratos. Com o Einstein, que são 20 anos de contrato atípico, como você falou, a gente está elevando o prazo médio do nosso fundo para 16 anos. A gente também está, com isso, aumentando o percentual de contratos atípicos dentro do fundo, com o BTS do Einstein. E um ponto que a gente acha também interessante, bacana de deixar aqui registrado, é o potencial retorno para o cotista do fundo no médio e longo prazo, porque a gente entende que esse imóvel tende a se valorizar, a gente tende a surfar em um upside bastante interessante, bastante relevante no médio e no longo prazo. Então foi uma aquisição que assim, a gente está muito... A gente falou ontem na live com o Baroni, né? A gente tem refletido isso também no relatório, a gente está muito seguro do movimento feito, a gente acredita muito na tese, acredita muito nos fundamentos, então é um imóvel que vem somar bastante para a carteira do fundo. E aí você falou do risco de crédito, né? Bom, quem que é o inquilino? É o Albert Einstein, que é o principal hospital da América Latina. Ele foi eleito, ele está entre os 28 melhores hospitais do mundo. É um hospital referência de excelência aqui no Brasil. Tem um faturamento superior a 5,3 bilhões de reais por ano. Tem uma operação superavitária, falando de 2023, né? De quase 350 milhões de reais. E é um padrão de hospital ímpar dentro do nosso país, né? Tem uma coisa que a gente fala também que é bacana de pontuar aqui, é que é um hospital super demandado. Você vai lá no hospital para qualquer coisa, você vai lá ficar esperando 2, 3 horas. Tem uma demanda absurda porque é um centro de excelência de fato. Então a gente está bastante confortável também com o risco de crédito do inquilino, embora isso também não seja a única coisa que a gente olha. A gente analisa todos os aspectos de todas as operações imobiliárias que a gente investe dentro do TXF, e essa questão do inquilino é uma questão que nos deixa muito confortável. Legal. Acho que um ponto interessante também para destacar, né, Zinho, a gente coloca aqui, em hospital de alta complexidade, o Einstein tem hoje 73 mil metros quadrados de área construída. E a gente está fazendo um hospital novo para eles com 41 mil metros quadrados de área construída. Então olha a relevância dessa nova operação para o Einstein como um todo, né? Pô, ele está acrescentando 41 mil metros quadrados frente a 73 mil metros quadrados que ele tem hoje. É mais do que 50% de aumento da capacidade dele de atendimento. Né? E também tem uma outra questão legal. Ele está realmente, de fato, ampliando muito a capacidade dele. E por que ele escolheu estar no Parque Global? Porque ele está na mesma região, né? Ele está na região do Morumbi, do Panambi, ali, Cidade Jardim, onde é a sede do Einstein, né? Só que ela é um pouco mais para dentro do bairro. A gente brinca aqui que até esse novo hospital que a gente vai desenvolver,
Ele está até melhor localizado, porque ele fica na Marginal e o Einstein original fica dentro do bairro. E uma região super consolidada, né? Super consolidada, que tem muita gente. Né? Existem alguns terrenos importantes lá também, que a gente sabe que vão ter uma verticalização, tem alguns projetos ali para subirem outras torres próximos a esse empreendimento. E é uma região onde tem bastante gente, tem bastante adensamento, e é uma região onde a gente encontra dois dos principais hospitais, dois dos hospitais mais consolidados do país, que é o Einstein, no Morumbi original, e o São Luís, ali do Oscar Americano, que também São Luís, para ficar claro, que é da Rede D'Or, né? É da Rede D'Or, que é AAA. Que é um mega conglomerado também hospitalar. São 2 hospitais de referência aqui para São Paulo, né? Um imóvel icônico, num empreendimento icônico, na Marginal Pinheiros, num bairro super consolidado, com um inquilino que dispensa comentários. Qualquer pessoa que se aprofunda um pouco para entender o que é o Einstein, o que representa o Einstein, entende a magnitude que é ter um inquilino como esse no portfólio do fundo. Sem dúvida. Você falou sobre estar dentro de um projeto icônico. Acho que a gente pode entrar aqui para falar um pouquinho do Parque Global. Acho que vale também citar um pouquinho do risco de execução que foi levantado, né? Quem está construindo lá. Para a gente dar um pouquinho, a gente colocou isso no relatório, né? O relatório vai estar aparecendo enquanto a gente fala, pelo menos essa é a nossa expectativa. Então, mas dá para ver lá com fotos, etc., o que é o Parque Global, mas vamos dar um pouquinho mais de cor aí em relação eu acho que é importante destacar que o Parque Global é um empreendimento que representa um valor geral de vendas, né? O VGV, que é o jargão de mercado, aí superior a 15 bilhões de reais. Então, é um mega empreendimento que comporta aí algumas torres residenciais, 100% vendidas, na realidade 4 delas já construídas e 100% vendidas, uma delas aí em vias de ser entregue e mais de 90% vendida. Então, a parte residencial, uma realidade já executada. Que é a fase 1. Né? Que é a fase 1. A gente tem aí um grande shopping center que vai ser construído, realmente de grandes dimensões, que vai ser construído entre essa área residencial e essa área que vai ser destinada para o hospital e que tem todo um complexo adjacente ao hospital que fatalmente vai ser direcionado para a área de saúde. Então, realmente é um ponto de desenvolvimento como um todo, não é simplesmente um hotel isolado, né? É um complexo voltado para a saúde. Eu acho que a questão do risco de execução foi mitigado por 2 aspectos. Primeiro, porque quem está desenvolvendo o empreendimento é a Banks Incorporadora, que faz parte do grupo Bueno Neto, e a construtora Bueno Neto é uma construtora muito tradicional, que já fez inúmeros empreendimentos residenciais, comerciais, corporativos, né? Então é uma construtora muito tradicional de São Paulo e do Brasil como um todo, né? Mas para o Einstein tinha que ser uma construtora homologada por eles, ou seja, que já executou outros hospitais, que já trabalhou para o próprio Einstein, e para isso eles resolveram trazer a Racional Engenharia, que é uma construtora que tem aí décadas de experiência, faturamento também acima de R$1 bilhão, uma empresa muito sólida, muito consistente, e ela é homologada pelo Einstein. Então essa obra especificamente, quem está executando é a Racional. A Racional tem inúmeras obras executadas, lá está descrito no nosso relatório quais são essas inúmeras obras que ela executou, obras de bastante relevância, e ela está executando agora a obra de construção do Einstein, que já está iniciada, né? Então, não é que a gente comprou um terreno, que vai aprovar um projeto, que vai desenvolver um empreendimento. Não, é um empreendimento que já está totalmente aprovado, parcialmente executado, que são as torres residenciais, e com a obra a todo vapor. Então, a gente compra um negócio que já está ongoing, né? O empreendimento já está sendo executado. Quem passa ali na frente da Marginal Pinheiros vê o empreendimento a todo vapor. E quem segue o nosso canal no YouTube pode ver lá também um vídeo que a gente postou recentemente mostrando o andamento da obra. Legal. Bom, aí, Zinho, a gente tinha aqui para falar um pouquinho da região, mas acho que a gente já se adiantou, né? Já falamos da consolidação que é lá, né?
a região para hospital, principalmente, olhando do ponto de vista do Albert Einstein, do Hospital São Luís da Rede-D'Or. E a gente coloca, né, Gabriel, no próprio relatório, um mapinha lá, identificando onde é o empreendimento do Einstein, né, Parque Global, aonde que está o São Luís do Morumbi, aonde que está o Albert Einstein do Morumbi, enfim, as principais referências ali para evidenciarem que é uma região que está bastante bem consolidada para segmento de hospital. Além de ser muito adensada, e a gente mesmo tem imóvel lá, né? Sim. A gente tem um Pão de Açúcar ali a poucos metros de distância desse novo empreendimento. Então, é uma região que a gente conhece, que a gente gosta, muito adensada, muita gente, muito fluxo e um acesso muito bom pela Marginal Pinheiros, né? E aí, assim, por último, para a gente fechar isso, é um hospital, né? A gente recebeu muitas questões em relação a isso. Pô, hospital vocês estão mudando a vocação do fundo, vocês estão saindo do que vocês falavam, o hospital é difícil de você tirar um inquilino, enfim, uma série de questionamentos que a gente recebeu. Como que a gente responde isso? Qual que é a política, a filosofia de investimento do TRXF11 e como que o Hospital Albert Einstein conversa com a estratégia, com a filosofia de investimentos e com a carteira atual do fundo? Legal, perfeito. Bom, primeiro de tudo, o fundo não mudou a sua estratégia. A gente não entende que está fazendo um movimento de mudar de direção com a compra de um hospital. O fundo é um fundo de tijolo, como a gente sempre fala, né? Hoje a gente está muito focado em renda urbana, de maneira geral, e a ideia é permanecer nessa linha. Hospital, na nossa visão, tem bastante similaridade, sim. Primeiro que é renda urbana, depois que hospital está num setor essencial de consumo, né? Bem como supermercado, comida, loja de material de construção, que são o grosso do nosso portfólio hoje. Então a gente vê bastante similaridade nesse sentido. Embora imóveis distintos, né? A gente pega o supermercado, é um terreno grande, com alto potencial de valorização e uma construção mais barata em cima e uma possibilidade de mudança de vocação. Então tem um viés bacana, interessante. Já o hospital é um ativo mais único, que a construção é mais cara, a gente está comprando por um preço bom. E se você for ver hoje, existe menos hospital do que deveria ter. Não à toa você vai no Einstein e enfrenta longas filas para ser atendido. Então você ter mais hospital, na nossa visão, é interessante para o fundo ter um tipo de imóvel que é escasso, né? Que é difícil de conseguir aprovação, que é difícil de executar. Então tem uma série de características que traz muito valor de médio e longo prazo para o fundo. Desculpa te complementar. Não, foi ótimo, né? E somando tudo isso, a região, que é uma região super interessante também. Então a gente está bastante seguro do movimento. É importante deixar claro aqui para todos os nossos cotistas e para o mercado de maneira geral que a nossa estratégia permanece a mesma. A gente está diversificando, colocando mais um setor de atuação dentro do TRXF11, que a gente enxerga ser defensivo. E nesse caso, o inquilino, quem está ocupando imóvel, é nada mais, nada menos do que o melhor hospital da América Latina, um dos melhores hospitais do mundo, padrão de referência. E esse imóvel vai ser a base deles, né, o novo hospital para todo o tratamento de oncologia. Então vai ser um equipamento para o Einstein extremamente estratégico, importante e moderno. Bom, legal. Acho que... Mas isso, importante destacar que isso não nos tira do foco e do posicionamento de continuar investindo em imóveis de varejo, né? A gente gosta muito dos imóveis que até hoje compuseram a carteira do fundo. Estamos em negociações avançadas com novos portfólios, com perfis mais similares com o que os nossos clientes e investidores estão acostumados. Então, assim, esperamos que em breve a gente possa anunciar novos imóveis com essas características. A gente continua gostando muito da tese de varejo e tudo que a gente defendeu ao longo desses últimos anos continua valendo. Agora, o que a gente acha quanto mais o fundo cresce, você tem que ampliar um pouco os horizontes, até por uma questão de diversificação. Então, quando fala, aumentou o risco, diminui o risco, na nossa visão, diminui o risco, você está se posicionando em setores diferentes, defensivos, com ótimos inquilinos ocupando esses imóveis, bem localizados. Então, a gente está diversificando o fundo
para diminuir o risco do fundo, e não ao contrário. Legal. Bom, acho que com isso a gente passou nos principais pontos aqui do Hospital Albert Einstein, né? A gente citou a relevância que esse ativo tem para o Albert Einstein. Acho que um dado interessante que a gente não falou aqui expressamente é que o Einstein está investindo lá em torno de 500 milhões de reais nesse hospital. Parte desse valor é para o recheio, né? O que a gente chama de recheio, ou seja, para os equipamentos que vão fazer parte lá do hospital, mas parte também é para a construção, né? Ao longo do período, né, o Einstein assinou esse contrato BTS em 2021, a obra começou em dezembro de 2023. Durante esse período teve um aditivo contratual para aumentar o tamanho do hospital, aumentar o tamanho do projeto, e quem se responsabilizou por fazer o investimento para que não mudasse o aluguel que o Einstein vai pagar foi o próprio Albert Einstein, né? Então, um investimento bastante relevante que traz justamente essa necessidade que o Einstein tem de mais área e o quão estratégico esse imóvel é para eles e para a operação deles como um todo. Uma tomada de decisão por uma entidade como o Einstein nunca é rápida, né? Ela é muito trabalhada, muito discutida. Então, a partir do momento que ela toma a decisão, a gente vai de fato para essa localização, sem dúvida que é um posicionamento que vai durar por décadas, né? A gente fala, o contrato atípico de 20 anos. Claro, é um conforto, é uma segurança você ter esse contrato atípico por 20 anos. Mas um hospital, depois de consolidado numa determinada região, ele não muda mais, né? Então, é um imóvel para a vida, né? Ele vai ficar lá, provavelmente pagando renda para os nossos netos. É um pouco isso que a gente acredita e que a gente também norteou a nossa tomada de decisão. Legal, hein? Bom, indo adiante aqui com os outros assuntos do relatório, antes que a gente vá para a nossa sessão de pergunta, a gente comunicou, né? A gente assinou um novo aditivo em relação ao memorando de entendimentos para a venda de 8 lojas do fundo, 7 lojas do Açaí, uma loja do Pão de Açúcar, e a aquisição de 3 lojas locadas para a Decathlon, né? A gente tinha anunciado no mês passado que a gente tinha assinado um aditivo para que essa operação fosse concluída até 31 de julho, e agora a gente assinou um novo aditivo para estender esse prazo até 16 de agosto, na verdade. A nossa expectativa é que realmente agora aconteça em 16 de agosto, a gente está muito próximo disso, todas as fases estão sendo superadas e a gente acredita que a gente deve trazer essa notícia aí até o dia 16. Além disso, a gente trouxe também aqui, né, o novo relatório gerencial do TXF11, em que a gente incorporou algumas solicitações que a gente recebeu nos nossos canais de RI. O relatório do TXF11, na estrutura antiga, ele tinha aproximadamente 4 anos e meio, então a gente agora fez, né, incrementos de informações, a gente só adicionou mais informações, a gente tem recebido bastante elogios, mas independente disso, a gente sempre fica aberto aqui para receber novas indicações. Então, se você quiser entrar em contato com a gente, mandar indicações, né, sugestões do que a gente pode melhorar no relatório gerencial, por favor, fique à vontade. Bom, seguindo aqui, vamos começar a responder as perguntas que a gente recebeu dos nossos canais de comunicação, né? A gente recebeu perguntas através do nosso Instagram, @TRXinvestimentos, também através do nosso e-mail, ri@trx.com.br. A gente sempre recebe essas perguntas logo depois que a gente divulga o relatório gerencial e tenta responder o máximo de perguntas aqui no webcast. Então, a primeira pergunta, vou direcionar para o Lui, por que entrar no segmento hospitalar, mesmo com o histórico passado do segmento em FIIs? Bom, quando a gente recebeu a oportunidade, né, quando a gente nos apresentaram o imóvel, a primeira reação foi reativa, né? Hospital, e aí tem muito esse histórico negativo por causa de 2 operações, né, que aconteceram há mais de 15 anos, envolvendo um fundo imobiliário e 2 hospitais, que em nada tem de similaridade com o que a gente está fazendo, né? Era uma rede familiar, de porte completamente distinto, um contrato feito com uma série de lacunas ali que fragilizou muito o contrato, uma estratégia ruim adotada pelo fundo para discutir esses valores de aluguel. Então, a gente procurou entender um pouco o que aconteceu naquela circunstância, e aí quando a gente falou, bom, vamos aprofundar, o principal é quem que está do outro lado.
E aí quando a gente vê o Einstein, e aí isso vale para o Einstein, isso vale para o Sírio-Libanês, isso vale potencialmente inclusive para a Rede D'Or, que são grandes redes hospitalares, hospitais de referência. Aí quando a gente olha para essa qualidade de inquilino, a gente começa a falar, bom, então vamos entender um pouco melhor a questão hospitalar. Então, um pouco o que o Zinho falou, né? Renda urbana, o tema é amplo. A gente nunca cravou que o TRX F11 era pura e simplesmente um imóvel de lojas de varejo. Não. A gente sempre deixou claro que é um mandato amplo, que nos permite investir em diferentes classes de ativo. A gente percebeu uma avenida grande nos imóveis de varejo. A gente chegou a ter no fundo galpões. A gente se desfez desses galpões, a gente vendeu os galpões porque a gente entendeu que era hora de vender, porque tivemos boas oportunidades. E a gente enxergou essa oportunidade do Einstein como uma oportunidade singular, né? Como tudo que a gente falou aqui. Ativo super bem localizado, inquilino AAA incontroverso, um imóvel novo, um preço por metro quadrado bastante interessante, um cap rate que na nossa visão é adequado para esse perfil de imóvel e esse perfil de contrato. Então todo o conjunto fez a gente entender que esse imóvel era bastante aderente à tese que a gente sempre se propôs. Contratos atípicos, com ótimos inquilinos, contratos de longo prazo, imóveis bem localizados. Então a gente achou que estava ali check em várias caixinhas. Existem questões de, não, você está concentrando mais em um determinado imóvel. O fundo é dinâmico. Hoje a gente pode ter a perspectiva de uma concentração um pouco maior na hora que o imóvel ficar pronto, mas ele vai ficar pronto daqui 30 meses. Então até lá desenvolvemos, adquirimos novos imóveis, vendemos outros e aí isso você vai trabalhando o fundo. Então, na nossa visão, tem que sair um pouco desse medo, né, até um pouco, digamos assim, sem profundidade, né, de, não, hospital não, de jeito nenhum. Não, vamos desmistificar um pouco isso e entender que tem hospitais e hospitais. Assim como a gente poderia comprar lojas de uma rede de supermercado e falar, pô, essa rede aqui não é uma boa rede, né, e pode ter uma discussão. Então, a gente saiu um pouco da vala comum de hospital não é adequado para um fundo imobiliário, e a gente falou, não, esse aqui sim é uma referência e vale a pena ter na carteira do fundo. Tem um ponto também, né, Luiz? Você pega os hospitais consolidados, eles estão no mesmo local operando desde sempre. Então o Einstein, como um hospital consolidado que é, esse imóvel na mesma região, muito próximo da sede deles, a tendência é o Einstein permanecer nesse hospital para sempre. Pode acontecer um monte de coisa, mas a tendência é essa. E a gente, quando comprou esse ativo, estava com os olhos no para sempre. O Einstein começou a operar um hospital aqui em São Paulo em 1971. A gente não é nem nascido, né? Eu nasci só um pouquinho depois. Eu nasci décadas depois. Mas eu acho que o principal, eu ouvi outro dia um amigo nosso, influenciador, ele falou assim, quem não queria ser sócio do Einstein, do Hospital Einstein original, que é mais do que consolidado ali do lado do estádio do Morumbi, né, ultra movimentado. Quem não gostaria de ser sócio daquele imóvel? Bom, hoje não tem interesse nenhum do Einstein em vender aquele imóvel, né? E aí, quando que surge uma oportunidade como essa, de você ser sócio de um imóvel único, né? Único no ótimo sentido. Então a gente vislumbrou isso, é realmente um imóvel para os nossos netos, bisnetos ficarem felizes que em algum momento alguém tomou uma decisão de investir nesse ativo, nesse fundo e dando a oportunidade para qualquer investidor a partir de R$100 virar sócio de um imóvel como esse. Legal. A gente vai ser um pouco repetitivo aqui, Zinho, mas acho que a pergunta vai um pouquinho em linha com o que a gente já respondeu, um pouquinho na pergunta anterior, um pouquinho durante o que a gente estava falando, mas fica tranquilo, pode fazer vamos a lá. pergunta. Como a gestão enxerga o risco para o fundo com a entrada do Albert Einstein como seu inquilino? Respondendo a sua pergunta, eu vou tentar ser breve, dado tudo que a gente já falou aqui, né? Como é que a gente enxerga a questão do risco do fundo, né, como você perguntou? A gente enxerga que a gente está diluindo o risco ao trazer o Hospital Albert Einstein para a carteira do fundo. Por alguns motivos. A gente está diversificando inquilino, a gente está diversificando setor de atuação, a gente entende que é um imóvel único, é um imóvel que a gente chama de imóvel troféu, num empreendimento único, na marginal. A gente está aumentando a exposição do fundo a São Paulo, que é a economia locomotiva do Brasil, né?
A gente gosta de outras regiões, mas no final do dia São Paulo é São Paulo do ponto de vista de consumo, né, de potência da economia. Então, é um aumento significativo à cidade de São Paulo, né? Então, acho que esse é um ponto também super sensível. A macro-região, a micro-região onde o imóvel está inserido também é um ponto que conta, e deveria contar bastante para a gente enxergar essa diminuição de risco do fundo, e também o próprio prazo do contrato, né? O contrato é um contrato atípico, a gente entende um pouco de contrato atípico, né? A TRX nasceu fazendo isso. É um contrato muito bem feito, muito bem construído, que tem 20 anos de prazo. Então a gente também está aumentando o prazo médio dos nossos contratos de locação dentro do ambiente do TRXF. Então, por isso, somado a tudo que a gente já falou aqui, a gente enxerga que é um movimento bastante defensivo para o fundo. Legal. Lui, vou juntar duas perguntas em uma aqui. A gente recebeu duas perguntas parecidas, então uma delas, quais os próximos segmentos de aquisição do fundo? E a outra o Albert Einstein será o único hospital do portfólio do TXF11 ou pretendem adquirir outros hospitais se chegarem boas oportunidades? Bom, vamos primeiro falar dos próximos segmentos. Próximos segmentos a gente quer manter mais do mesmo, né? A gente não fecha os olhos para outras oportunidades, a gente está sempre analisando, mas a gente enxerga ainda uma avenida grande para ser explorada dentro do varejo. A gente tem uma série de imóveis aí em negociação, em tratativa para grandes lojas de varejo, como a gente costuma fazer no fundo já há alguns anos, e que tem sido uma tese muito bem sucedida. Não à toa compramos, já construímos, já vendemos, então já tivemos em diferentes estágios aí da maturação de um imóvel dentro de um fundo. Então a gente pretende fazer mais do mesmo. Agora falar assim, não, esse é o único hospital, esse é o único Einstein, não sei, a gente vai avaliar caso a caso. Pode acontecer de a gente analisar e evoluir com uma negociação de outro hospital? Pode, não é algo trivial. O Assaí demanda, né, dezenas de lojas com frequência. O Grupo Mateus está expandindo, demanda dezenas de lojas. Um hospital não é assim. Não surge, né, um Einstein, um Sírio-Libanês, um Hospital Novo da Redditor, né, a cada 2, 3 meses. São movimentos muito pontuais. Agora, se surgir uma boa oportunidade, com um bom contrato, uma boa localização, no preço certo, eu acho que é um excelente ativo, pode vir a ser um excelente ativo para compor a carteira do fundo. Legal. Zinho, quando o fundo começa a receber o aluguel do hospital em desenvolvimento? Tá bom, para responder essa pergunta, vamos dividir em duas partes, né? Primeiro, enquanto o empreendimento está em obras, o fundo ele vai receber todo mês uma renda garantida, né? Aliás, dia 10 agora, acho que o fundo recebe pela primeira vez, né, a primeira parcela da renda garantida. E quando o empreendimento estiver pronto, o Einstein ocupou, daí ele começa a receber o aluguel propriamente dito do Einstein, e ali se inicia o prazo de 20 anos que a gente tem no contrato. Eu queria só colocar um ponto, porque a gente fala muito a gente também, outro fantasma do mercado é a renda mínima garantida, né? Só que qual que é a grande diferença entre essa situação que a gente está no Einstein, se deparou no Einstein, versus uma renda mínima garantida de um prédio comercial que acabou de ficar pronto? Muitas vezes o dono do imóvel está com o prédio vago, ele vende para um fundo imobiliário com uma renda mínima garantida por 1 ano, 2 anos, 3 anos. Passado esse período, o gestor está acreditando que ele vai conseguir locar aquele imóvel. Então, se ele não locar, aquela renda mínima garantida acaba e a renda daquele imóvel pode cair para zero. Então, o termo renda mínima garantida ficou muito estigmatizado por situações como essa. No nosso caso, é um pouco diferente. A gente tem a renda mínima garantida durante o período de obras, porque a gente sabe que o investidor de fundo imobiliário ele precisa daquele rendimento mensalmente. O fundo imobiliário é muito mensurado por quanto paga de dividendo. Então, não dava para a gente chegar lá para o proprietário e falar, não, a gente compra, ficamos aqui 3 anos sem receber renda e daqui 3 anos o Einstein inicia o fluxo. Então, a gente negociou e acordou que durante o período de obras o desenvolvedor, o incorporador vai pagar essa renda mínima garantida e quando o imóvel ficar pronto, passado ali o período de carência de 6 meses, inicia-se o fluxo de locação propriamente dito
e aí o Einstein passa a pagar o aluguel diretamente para o fundo. Legal. Bom, vamos para as duas últimas perguntas, e aí são perguntas mais do dia a dia aqui do fundo, né? Por que o EVBI ficou segregado dos outros FIIs no relatório inicial? A gente já fez isso no relatório de 2 meses atrás, se não me engano, no relatório de maio, porque o EVBI ele é uma posição mais estratégica, ele é um fundo que praticamente não tem nenhuma liquidez, tem uma carteira muito similar à carteira do TRXF11, lojas de varejo, tem um centro diagnóstico, tem uma carteira de renda urbana. A gente enxergou uma oportunidade de aumentar de tamanho, né? Depois que a gente fez a nossa última emissão nesse fundo. Hoje o TRXF11 é o maior investidor do EVBI. Então, por isso, a gente segregou ele, assim como a gente faz com o TRXB11, a gente segregou ele como uma posição estratégica, enquanto que os outros fundos são posições mais táticas. Então, esse é o objetivo da gente segregar o EVBI quando a gente mostra lá a diversificação da carteira do TRXF11. E aí, por último, o que houve com a venda dos imóveis que seria concluída até final de julho. Bom, a gente já falou aqui sobre isso, né? Mas só para repetir, a gente tinha um memorando de entendimentos que a gente aditivou no mês passado para que essa operação fosse concluída até 31 de julho. A gente não conseguiu fazer isso, tanto do lado aqui dos compradores e vendedores, quanto do lado de lá. E aí a gente estendeu esse prazo para 16 de agosto. Estamos todos trabalhando muito firmes aqui para que esse prazo agora seja cumprido e a gente espera comunicar ao mercado assim que essa operação for liquidada. Ela segue, a gente está praticamente finalizando, mas ainda tem alguns passos para serem concluídos e por isso que a gente ainda não conseguiu finalizar. Tá? Bom, acho que com isso a gente chega aqui no final do nosso webcast. Um webcast diferente. Muito obrigado, Lui, e muito obrigado, Zinho, pela presença de vocês aqui. Espero que vocês venham mais vezes. É sempre legal a gente falar aqui, né, nesse nosso bate-papo, porque no final isso aqui é uma síntese do nosso comitê de investimentos, né, que conta ainda com o Vitor e com o Johnny. Mas, enfim, aqui a gente tenta trazer um pouco do racional das nossas exaustivas manhãs de debate de se vale a pena investir no ativo A, se vale a pena vender o ativo B e por aí vai, né? Então a gente tem essa oportunidade aqui de trazer um pouquinho do que é toda a discussão que a gente faz para uma tomada de decisão. Então marcaremos mais vezes de fazer juntos aqui o nosso webcast. É legal você ter falado isso, porque assim, é importante para o pessoal ter na cabeça que toda decisão do TRXF, ela é tomada com pelo menos 5 pessoas e a gente debate muito, analisa muito e o comitê de investimento da TRX, composto por 5 membros, se reúne todo dia. Desde a pandemia, a gente se encontra religiosamente todo dia para falar de todos os assuntos. Isso é bacana, porque não é a cabeça do Gabriel, não é a cabeça do Zinho, do Lui, é o comitê, 5 pessoas que tem bastante bagagem, estão aqui 24/7, né, super engajadas, vendo, discutindo, analisando tudo que a gente faz em relação ao TRXF11 ontem, hoje e amanhã, inclusive. Então, obrigado pela oportunidade, a gente espera voltar mais vezes, sempre evidenciando a nossa gestão ativa, pautada no interesse, no crescimento do fundo, no interesse do cotista, na previsibilidade de renda, com ótimos inquilinos e setores. Legal. Vamos ver se nas próximas vezes a gente consegue trazer o Vitor e o Johnny aqui também, né? Fica o convite já, fica o convite. Na próxima a gente faz o Vitor, o Johnny e nós 3. É isso aí. Tá bom. Bom, para finalizar aqui, não posso deixar de convidar vocês para nos seguirem nas nossas redes sociais, né? Então, @TRX Investimento no Instagram, @TRX Investimentos no LinkedIn. A gente também tem um perfil no TikTok, TRX Investimentos. Temos o nosso canal no YouTube. Só pesquisar também TRX Investimentos. Tem o Spotify agora, né, onde a gente também disponibiliza o webcast. E além disso, a gente tem nossos canais aqui, né, de comunicação no site do fundo, trxf11.com.br, no site da TRX, trx.com.br e também no nosso e-mail, ri@trx.com.br. Muito obrigado pela presença de todos, obrigado pela audiência de vocês e a gente se vê aí no próximo webcast.